Salve, salve galera, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Meu nome é Matheus e esse é o terceiro episódio do podcast da comunidade. Meu nome é Marcela e hoje nós estamos aqui com o pastor Ademar. Boa noite a todos. Espero passar um tempo gostoso com vocês aqui. Amém. Bora soltar a vinheta e começar aqui a nossa resenha. Beleza, Dema. Vamos iniciar nossa conversa então pelo início da carreira. E queria saber, primeiro, como você conheceu a Michele e como vocês dois foram apresentados para Cristo e foram convertidos, receberam a revelação. Bom, vamos lá. Eu conheci a Michele faz uns bons anos. Fui vizinho dela. A gente morava bem próximo um da casa do outro. Caramba. Eu vi a Michele crescendo, porque eu tenho uma certa idade, um pouco a mais que ela. Então acompanhei um pouco do crescimento dela. Nunca imaginei que os nossos caminhos iam se cruzar. E um dia a gente foi numa festa de rodeio que teve em Lençóis Paulista, na Facilpa. Eu e um amigo, ele comentou comigo que a Michele estava lá, umas amigas. E a gente foi para lá. E a gente ficou um tempo junto, conversando. Comemos um lanche junto ali. E naquele dia a gente começou umas trocas de olhares um pouquinho mais profundas. E ali começou a rolar uma paquera, uma coisinha, outra, um pegar na mão, um beijinho. E aí começou a nossa caminhada junto. Estamos juntos de vida oficial faz 27 anos que nós estamos juntos. Legal. E nessa caminhada eu me apresentei de uma forma a Jesus, através da vida do Júlio, um amigo muito querido, co-cunhado, casado com a Thelma, a da Michele. E a gente saía juntos, a gente fazia algumas coisas juntos, e ele sempre me convidando para ir na igreja. E eu sempre escorregava, não era muito adepto da igreja cristã, da igreja crente. Eu era um católico não praticante. Esporadicamente eu ia numa missa, mas muito difícil. E um dia o Júlio me convidou e eu não tive como falar não para ele nesse dia. E aí eu fui para a igreja, na Igreja Bíblica Evangélica de Botucatu. Gostei do culto, gostei das músicas, Para mim eram músicas, não eram louvores. Não entendia nada do culto. E achei legal. E Dema, a Mi já era convertida ou ainda não? Não. Também não? A gente passou por um processo de conversão, que eu falo para as pessoas, Existe um ditado que todo mundo usa, Ou vem pelo amor, ou vem pela dor. No meu caso, com a Michele, nós viemos através da dor. A gente passou por umas experiências e através da dor é onde nós entregamos o nosso coração verdadeiramente a Jesus, onde Jesus se manifestou de uma forma tremenda na minha vida. E aí a gente começou a nossa caminhada, a nossa jornada na vida cristã. E aí vocês se converteram ali mais ou menos no mesmo momento, assim? A nossa história, a gente vem de um namoro totalmente fora dos padrões do que a palavra de Deus nos ensina. A gente tinha uma vida bem devassa, E eu, de uma experiência que eu tive, junto com a Michele, de um churrasco que nós fizemos na casa dela, ela teve um desentendimento com o pai dela. E a partir daquele dia, o pai dela falou que se ela saísse de casa, ela não ia voltar mais, tudo. E a partir daquele dia, ela foi morar comigo. A gente saiu, depois ela buscou as coisas delas e foi morar comigo. A gente começou com um relacionamento bem torto, muito torto.
né? E nessa trajetória, né, que a gente estava morando junto, a Michele passou por um processo da gravidez da Natália, né? E nessa gravidez, foi uma gravidez onde eu estava para romper meu relacionamento com a Michele. Caramba. Eu tinha saído do serviço, eu fui para casa já decidido que aquele dia a gente ia romper o nosso relacionamento. E quando eu cheguei em casa eu tive uma surpresa, né? Minha cunhada, a Thelma, estava lá, né? E quando eu cheguei, a Michele falou, olha, eu tenho um presente para você. E me entregou um papel, né? Caraca. E quando eu abri aquele papel, eu olhei uma cegonha, né? E aí eu li, né, que ela tinha feito o teste de gravidez, tinha dado positivo para a gravidez. E aí eu fiquei assim, a Thelma fala que ela não esquece a minha cara até o dia de hoje, porque eu fiz uma cara assim, ó, né? E fui tomar banho. Debaixo do chuveiro eu comecei a chorar e falar, o que eu vou fazer agora, né? Por questão de que eu já vinha de um relacionamento, de um casamento, antes da Michele, meu casamento foi frustrado, né? E desse casamento sempre tem coisas boas também, né? E do meu primeiro relacionamento, do meu primeiro casamento, eu tenho a Camila, minha filha mais velha, que é um doce de menina e ela tem sido uma figura muito importante nessa parte da minha vida hoje, que eu vivo hoje, né? Então eu vinha de um relacionamento bem... E no meu coração eu tinha bloqueado isso. Eu falei, eu não me envolvo mais e não me relaciono mais num relacionamento mais profundo, afetivo, né, de longo. Então eu tinha decidido naquele dia de chegada em casa e terminar meu relacionamento com a Michele. Mas através da gravidez da Michele eu repensei muito, né? Chorei bastante, fiquei muito pensativo, né? Porque diante de um relacionamento, eu penso que a criança é a única que não tem culpa, né? E geralmente isso cai tudo sobre, né, a criança, né? E a partir daquele dia eu tomei uma posição de falar, eu vou ficar com a Michele, eu não quero ter mais um relacionamento frustrado, eu preciso continuar com ela, mas eu ficava naquela, né? Mas eu tinha falado para mim mesmo que eu não queria assumir um relacionamento mais, né? Então eu ficava entre aquele ditado, entre a cruz e a espada, né? O que eu ia fazer, né? E nesse tempo de gravidez da Michele, ela teve algumas vezes sangramento, né? E a gente corria para o médico examinava, mandava para casa, faz repouso, né? E quando a Michele estava passando pelo 5º mês de gestação, eu trabalhava com meu irmão na época e eu recebi um jornal, que ele é assinante, e lá falava que tinha chegado um equipamento na Unesp, né? E que esse equipamento conseguiria salvar crianças com 5 meses, prematuros, tal. Aí eu li essa reportagem no jornal. E logo em seguida, na mesma semana, a Michele teve um sangramento muito forte. E aí eu corri com ela para o hospital, né? Chegamos lá, o médico examinou a Michele. Ele falou, olha, ela teve um sangramento muito grande, ela corre o risco de abortar a criança, né? Então nós vamos ter que deixar ela internada aqui essa noite, porque aqui no hospital nós temos recurso e qualquer eventualidade nós conseguimos correr para a Unesp. E quando ele falou que conseguiria correr para a Unesp, para mim, eu perdi totalmente o sentido, o chão, né? Porque com o passar da gravidez, algo que eu não queria que acontecesse, começou a mexer comigo, né? E eu comecei a desejar cada vez mais a criança. No caso, a Natália, né? Nesse sentido de que ela não teria culpa daquilo que eu fiz, do que aconteceu. E quando eu saí do hospital, era por volta de 11 horas da noite. Hospital Sorocabana ainda, onde ele funcionava. Eu debrucei no teto do carro, fiquei de pé, comecei a chorar, né? E aí eu olhei para o céu, estava uma noite linda, uma lua cheia tão linda, céu tão estrelado. E aí Deus se manifestou através da criação
de tudo que ele fez. Aí nessa noite eu falei, ai Deus, se o Senhor realmente existe, eu quero essa criança. E a partir daí, a grandeza de Deus se manifestou. E eu fui embora para casa, deitei. Eu falo que eu não dormi, eu fui arrebatado naquela noite, porque eu tive um sono tão gostoso, tão leve. No outro dia de manhã, por volta de 6 horas da manhã, naquela época tinha telefone fixo, tocou o telefone de casa, eu corri atender, né, porque eu sempre imagino que um horário desse ninguém te liga, é alguma notícia. E quando eu atendi o telefone, era do hospital, e a moça do hospital que me ligou falou, olha, Ademar, você pode vir buscar a sua esposa, Michele, porque o médico passou agora de manhã, examinou ela, ele deu alta para ela, o sangramento dela cessou, e ele falou que para ela ir para casa e apenas fazer repouso. Que a gravidez dela estava tudo normal. Então, desse dia em diante, aí a Michele foi para casa, né? A gravidez dali para frente correu tudo bem. A Natália nasceu com 8 meses. E aí a gente não parou mais. Aí a experiência, né, que nós tivemos ali com Jesus, né, na manifestação de Deus na nossa vida, né, através da gravidez da Michele, algo que a princípio, né, eu não desejava, eu não queria. Depois, no trabalhar de Deus, aquilo foi crescendo dentro de mim, esse desejo, e hoje eu sou apaixonado pelas minhas filhas. Então esse é o princípio da minha história, né? E a partir dessa experiência que eu tive, a gente começou a ir mais frequentemente, porque eu ia esporádico na igreja, um domingo, né? E um domingo que eu fui, foi uma Santa Ceia, e parece que Deus desceu do céu e ficou face a face comigo, né? E ali foi uma das experiências que marcou a minha vida. Eu falei, aquele dia Deus falou com o meu coração, e daquele dia em diante aí eu não me apartei mais de Jesus, né? Começou a minha trajetória, essa caminhada com Jesus, né? Tanto do Ademar quanto da Michele. E aí a gente começou, né, a caminhar. E nessa caminhada Deus foi colocando pessoas muito importantes, preciosas do nosso lado, né, nos ajudando, nos ensinando. E aí estamos aqui. A família toda veio vir para a igreja, então, a partir disso. Então, a partir dessa experiência, né, nós somos num total de 6 irmãos, 5 homens e uma menina, né? Minha mãe frequentou a igreja quadrangular por um pouco de tempo, e quando eu passei pela igreja, o Abel, que é o meu irmão, estava começando a frequentar a igreja presbiteriana, a Monte Sião. E eu comentei com ele, né? Poxa, eu fui numa igreja, e como nós viemos de uma vida que a gente gostava de umas baladas, umas músicas agitadas, né? Eu me identifiquei muito, mas de uma outra forma, com adoração, um louvor feliz e alegre a Deus. E o Abel com a Sandra, que é a esposa dele, foram visitar também, acabaram gostando, ficaram. Aí minha mãe começou a frequentar também a igreja bíblica, a minha irmã Juliana, o Robson, que é um irmão, não frequentou, né? O Eduardo também não, e eu tenho meu irmão mais velho que mora em São Paulo. Eles ainda estão num processo de oração aí. Dema, antes então dessa relação com a Mi, você tinha uma ideia de família, e depois Deus mudou essa ideia, noção de família. Eu queria que você falasse um pouco sobre como você enxerga a família hoje, assim, para você. Como é que você vê esse plano de Deus? Assim? Então, Mateus, lá atrás eu não tinha uma ideia de uma família, né? Meu pai sempre foi um homem trabalhador, honesto, né? Porém ele tinha problema com bebidas,
A minha mãe é uma mulher honestíssima, fantástica, mulher de casa, dona de casa, soube criar os filhos, né, educar os filhos. Então eu me baseava um pouco numa família em cima daquilo que eu tinha, que eu via na vida dos meus pais, né? Então a perspectiva que eu tinha de falar assim, a família nesse plano e projeto de Deus não existia para o Ademar, não existia. Para mim, você falasse, como que você pensava sobre o casamento? Casou, deu certo, beleza, se não deu, separa. Né? Isso é o que vinha na minha vida, o que eu pensava, né? E diante de tudo isso, né, eu comecei a me relacionar com a mãe da Camila, né? E eu tinha 19 anos quando eu tive meu primeiro casamento, quando eu casei com ela. Ela era nova também, tinha 15 anos. Então hoje eu olho e eu falo, puxa vida, né? 2 crianças, né? Se unindo ali sem nenhuma perspectiva de bases de uma família para um casamento. Então eu tive essa frustração desse relacionamento, e para isso eu me fechei na questão de casamento, de relacionamento, né? E a partir desse relacionamento que eu tive com a Michele e dessa experiência que nós tivemos, né? E quando a gente começou a participar da Igreja de Jesus, começou na Igreja Bíblica o grupo Casados para Sempre. E aí a gente participou do grupo Casados para Sempre. A partir dali a gente começou a entender melhor e ter bases do que é uma família, no plano e no projeto de Deus. Entendi. Né? E ali começou algo no meu coração e no coração da Michele, porque nós não tínhamos famílias que pudessem estruturar o nosso relacionamento. Nós não tínhamos. O pai da Michele tinha um problema com bebida também, a mãe da Michele Dona Ana é uma pessoa fantástica, né, mas nós não conseguíamos ver tanto de um lado como do outro famílias que pudessem estar alicerçadas naquilo que a Bíblia nos ensina sobre a família. Meu pai com a minha mãe viveram juntos, mas falar que tinha um casamento feliz, eu não posso dizer que eram felizes. Tinha momentos bons e tinha momentos ruins. O meu sogro com a minha sogra também, momentos difíceis e momentos bons, né? Então, a partir do curso Casados para Sempre, a gente começou a se identificar, né, com a família e aprender muitas coisas. E nós começamos a aplicar algumas dessas lições que nós aprendemos no nosso casamento. E nós conseguimos observar que o nosso relacionamento foi amadurecendo e foi melhorando. Né? E a partir daí, a gente começou a se identificar com um chamado para trabalhar com famílias. Entendi. Né? E teve um dia que a gente estava num culto e teve um pastor que estava pregando, Bob, pastor muito querido, né? No final do culto, todo mundo, quando o Bob vinha, ia abraçar, ele era muito carismático, o pessoal gostava de abraçar, conversar com ele. Esse dia a gente ficou até o final para a gente dar um abraço nele. E a Michele falava, vamos lá. Eu falei, espera, amor, olha quanta gente tem lá, espera um pouquinho, tenha paciência. Né? E quando a gente foi abraçar o Bob, nós chegamos próximo dele, ele falou, ô, casal lindo, ministério muito forte para vocês trabalhar com famílias. Deus tem um processo na vida de vocês. E é muito grande vocês trabalhar com famílias. Né? Isso foi em 2003. Né? E aquilo começou a arder mais ainda no nosso coração. Né? E a gente se intensificou cada vez mais a aprender as coisas de Deus para ser aplicado no casamento. Né? Hoje, com o processo que nós passamos, foi fácil? Não foi. Teve muitas vezes que eu tive que morrer para mim mesmo, né? E a Michele com certeza teve que morrer para ela mesma. Se ela não morresse, ela acho que pegava o pescoço e matava. Era o perigo, né? Porque o processo de uma convivência a dois, né, é lindo, é maravilhoso. Né? Mas tem seus obstáculos, tem as suas diferenças. Né? Hoje, né, a gente olha algumas coisas que nós enfrentamos,
né, e nós observamos alguns casais passando por algumas dificuldades, nós começamos a falar, puxa vida, né? Hoje isso para nós não existe mais. Né? Então a gente dá alguns conselhos para alguns casais. Né? E em todo esse processo, né, Mateus, a gente passou pelo Casados para Sempre, né? A gente fez alguns encontros, né? A gente participou de um encontro com Deus em Valinhos, né? E a gente ficou um tempo sem ministrar o Casados para Sempre também. Depois, em 2016, nós voltamos a ministrar novamente o curso, né? Que eu acredito que é uma ferramenta importantíssima, né? Para que o casal entenda e tenha bases do propósito de Deus, o seu relacionamento. Não é assim, eu vou fazer que tudo vai dar certo. Não. Ferramentas que nos instruem como que nós devemos agir, como nós devemos fazer, né? Se vai dar tudo certo ou não, nós sabemos, mas nós seguimos o padrão do que a palavra nos ensina, né? A probabilidade que eu vejo em tudo isso, pelo menos no meu relacionamento, foi funcional, né? 90% foi maravilhoso, né? Então, em 2017, um amigo nosso nos chamou para participar de um encontro de casais também, né? E eu falei para ele, eu não quero, cara, não quero. Ele me chamou uma vez, 2, 3. Aí na quarta vez que ele me chamou, puxa vida, eu me senti constrangido de falar não para ele, né? Aí eu peguei e falei, filho, peraí. Peguei o celular, liguei para a Michelle e falei, Michelle, tem alguma coisa agendada para essa data ou é só o culto de domingo? Ela falou, não, é só o culto. Falei, então, eu vou preencher uma ficha do encontro de casais que não tem como eu escapar. Essa que eu estou me sentindo constrangido. Né? E aí eu preenchendo a ficha, e aí eu falei, puxa, eu não vou entrar nessa furada sozinho, né? Liguei para o Cláudio e para a Marcela, falei, Cláudio, encontro de casais aqui, né? Eu preciso que você e a Mata estejam comigo lá. Não, manda aí que eu vou fazer a ficha e nós vamos junto. Né? E aí nós passamos pelo encontro de casais. Né? E para mim, né, e para a Michelle foi maravilhoso. Assim, frustrou totalmente aquilo que eu pensava o que era. Né? E aí a gente passou pelo encontro. Né? No final do encontro eu conheci algumas pessoas. Né, conversei um pouco com o Nelson e com a Márcia, que são os líderes da equipe de Botucatu. Aí na quarta-feira eu chamei eles para ir em casa, para me sentar com eles, entender como que é o processo do trabalho, tudo aquilo. E eles colocaram para a gente. Aí a gente começou a fazer esse trabalho também com a equipe, né, equipe Explosão, né, onde tem a liderança do pastor Geraldo e da pastora Eliana, né, e do pastor Nelson como líder de Botucatu e a Márcia, e a gente começou a trabalhar junto nos encontros de casais. Né? E ali a gente conheceu inúmeras pessoas maravilhosas, famílias fantásticas, conseguimos testemunhar Deus alcançando famílias, restaurando casamentos. Né? E esse é o trabalho que nós fazemos. Né? Famílias hoje é algo que eu prezo muito. Eu me entristeço muito quando eu escuto, né, de um casal, né, que se divorciou, que se separou. Né, e muitas vezes pessoas ligam, Ademar, Michelle, puxa vida, tem um casal que está com um problema aqui e tal. Falei, não, vamos conversar aí, vamos ver se de alguma forma a gente consegue ser um canal, né, de bênção na vida dessa família aí, e vamos trabalhando. Né? Pela misericórdia de Deus e pela graça, Deus tem restaurado muitos casamentos aí. Nós estamos muito felizes de poder ser esse canal na mão de Deus. É muito legal. E o que você falou é verdade, né? Tipo, o mundo, ele tem uma visão muito vazia de família, né? E se você não preenche com a palavra de Deus, é como se fosse uma instituição, uma coisa facilmente ser quebrada, né? Hoje a gente olha para um relacionamento, né, principalmente, né, para a palavra casamento ou família, né, existe um sistema hoje, né, que vai contra totalmente esses princípios. Né, casamentos feitos hoje à base de contratos,
né? Vamos fazer um contrato de relacionamento, de casamento. Se não der certo, vence o contrato, né? Vai cada um para o seu lado, ou rompe o contrato no meio da caminhada, né? A mentalidade é, como eu falei, a minha era assim: casa, se não der certo, separa, né? Então, valores do que Deus criou foram sendo perdidos, né? Mas eu acredito que Deus tem o controle nas mãos e esses valores vão ser reestabelecidos novamente. Existem os absolutos do que a palavra de Deus nos fala sobre a família, sobre o casamento, né? E eu acredito muito no padrão, né, de uma família restaurada, ou uma família que começa com bases, né, na palavra, nos ensinamentos do que a Bíblia ensina e que ensina a igreja. Então eu acho muito importante, né, jovens que vão entrar nessa linha de casamento, né, procurar conversar bastante antes, procurar conselhos, conversar e ter convicção daquilo que eles querem. Hoje eu falo, casamento não é para toda a eternidade, mas é para toda a sua vida. Enquanto você viver aqui, viva do lado da pessoa que você vai subir diante de uma autoridade, seja um pastor ou um padre, né? E você vai fazer promessas e juramentos. Honre aquilo que vai ser falado ali. E hoje as pessoas, infelizmente, esquecem totalmente quais são as promessas que eles fazem ali diante da autoridade, né, do pastor ou do padre, ou qual seja a autoridade que vai estar ali diante deles. Então eles perdem totalmente o sentido e esquecem disso, né? Esquecem totalmente de uma aliança que é firmada entre marido, esposa e Deus, né? E essa aliança não pode ser rompida. E você diria que quais seriam os pilares para um casamento cristão? Marcela, eu penso que a estrutura principal de um relacionamento é marido, esposa e Deus. Eu penso que ambos, tanto marido e esposa, quando eles caminham buscando a Deus, a gente imagina um triângulo, né? Deus, topo, marido e esposa. E quando eles buscam a Deus, eles vão diminuindo cada vez mais, né, essa ligação que tem entre marido e esposa. Eles vão se aproximando cada vez mais. Eles vão se alinhando com o projeto e o plano de Deus. Eu penso que esse é a essência do casamento. A essência. Agora, um pilar que eu falo que é a estrutura mesmo de um relacionamento, que mantém um casamento, é uma palavra que todo mundo pronuncia, né? Mas que a hora que você tem que colocar em ação mesmo ali, é muito doloroso, que se chama perdão. Essa palavra perdão, eu acho que ela é uma estrutura, né, que mantém o casamento para que ele possa crescer cada vez mais. Se não tiver essa palavra perdão, e quando ela for colocada em prática, se tiver uma necessidade dentro de um relacionamento, e o cônjuge falar, eu te perdoo, mas no outro dia já está jogando na cara, ou já está cobrando a falha do outro cônjuge, não existiu um perdão. O perdão é, eu te perdoo. Eu acredito que Deus pode edificar a minha vida através da sua vida. E essa palavra perdão é o que vai fazer com que essa edificação cresça com uma base muito forte, muito sólida. E com certeza os casais que têm essa prática, né, de perdoar e ser perdoado e entender isso, né, eles são diferentes. Eles chamam a atenção das pessoas. Eles fazem a diferença nesse tempo que nós estamos vivendo. Dentre outros, tem muitos pilares que podem fazer esse casamento crescer, né? Respeito, amizade, carinho, afeto, são muito importantes, tá? Mas eu vejo hoje isso. A essência de Deus não pode faltar no casamento. A palavra perdão tem que fazer parte. Né? E aí a gente vai aprendendo muitas coisas, né,
no que a Bíblia ensina sobre um casamento, né? Pilar importantíssimo, papéis. O casal não sabe qual que é o papel um do outro dentro de um casamento, né? Começam um relacionamento sem saber, né? O marido é o provedor, a mulher é o que faz o restante, né? A mulher, nesse tempo que nós estamos vivendo, ela tem que trabalhar, cozinhar, passar, lavar, fazer comida, cuidar dos filhos. E o marido se considera só apenas aquele que tem que prover as coisas dentro do lar, né? Isso é uma ideia totalmente errada que um sistema tem implantado, é um sistema muito machismo que foi colocado, né? E hoje nós estamos encontrando uma outra dificuldade agora, né, da questão do feminismo. As mulheres querem ser melhores que os homens. E Deus não criou homem e mulher um para ser maior ou melhor do que o outro. Ele criou o homem e a mulher para que eles se juntem, se tornem uma só carne, e um vai edificando a vida do outro, crescendo a Deus. Você falou de edificar, né? É que nem tem aquele provérbio que diz, né, que amigo é aquele que vai gerando a lasca e vai ficando cada vez mais afiado, né? Cada vez mais certeiro, né? Quem conhece verdadeiramente o Ademar é a Michele. A Michele me conhece, né? Quem conhece o mais íntimo do Ademar é Deus. Quem conhece a Michele é o Ademar. Quem conhece o mais íntimo da Michele é Deus. E na nossa caminhada, quando a gente entendeu que o Ademar não consegue mudar a Michele, e a Michele não consegue mudar o Ademar, somente Deus pode mudar o que nós temos no nosso interior, isso foi um facilitador muito grande no nosso casamento, no nosso relacionamento. E hoje são bases que a gente tenta expor para que não só o casal entenda isso, mas as pessoas entendam isso, que Deus pode transformar. E essa transformação é de dentro para fora, não ao contrário, fora para dentro. Verdade. E você tem alguma, quais são os conflitos que mais acontecem, assim, entre casais, e algumas dicas, assim? Rapaz, eu acredito que hoje, né, o que tem mais colocado em dificuldade um relacionamento, que tem trazido atrito mesmo, é a falta de comunicação. Eu sempre coloco para alguns casais e brinco, né? Vocês já ouviram falar, mas talvez vocês não chegaram a conhecer, né? Um apresentador chamado Chacrinha, né? Ele tinha um programa e ele tinha um slogan que ele falava no programa dele. E eu pergunto para os casais não sabem qual é o slogan, né? Eu falo que se você trazer isso para os nossos dias de hoje, você vai ver que é um slogan totalmente verdadeiro. Ele falava: quem não se comunica, se estrumbica. Né? Então os casais que não conseguem sentar, o marido que não consegue sentar e ouvir a esposa, e a esposa que não consegue sentar e ouvir o marido, e que eles não tenham essa comunicação, vai ter uma grande dificuldade no relacionamento. Eu acredito assim, que hoje é o maior obstáculo que o casal tem para vencer dentro do seu relacionamento. Né? E um segundo ponto que eu sempre chamo a atenção dos casais é você olhar para o seu marido ou para a sua esposa, para o seu cônjuge, não perder o afeto de quando você olhou e se apaixonou. Porque muitas vezes as pessoas olham, se apaixonam, conforme vai caminhando junto, firma o relacionamento, firma o noivado, firma o casamento, e começa a sua caminhada como casal, a paixão ela vai passar. Ela vai passar. Né? E a partir daí é onde você vai ter que ter essa sensibilidade de criar o afeto do amor. Isso é algo que é um trampolim muito forte para um relacionamento. E muitas pessoas eles ficam só na base da paixão. A hora que acaba a paixão, acaba o afeto, o respeito, acaba todo um processo que tem dentro de um relacionamento. Provavelmente vai ter um rompimento, ou a falta de respeito da esposa com o marido, do marido com a esposa. Cada um vai buscar os seus interesses próprios, esquecem de que eles se firmaram diante de Deus, que um ia cuidar do outro, né? Um ia ajudar o outro,
né? E aí vão tendo muitas dificuldades. Mas a principal que eu falo hoje é a comunicação. A comunicação hoje, né, eu vejo que tem trazido muitos problemas para o relacionamento. Porque através da comunicação é onde você vai buscar um acordo no seu casamento. É onde você vai conversar com o seu cônjuge e vocês vão entrar num acordo. Muitas vezes eu quero fazer algo que a Michele não gosta. E às vezes ela quer fazer algo que eu também não gosto. Como que nós vamos achar um equilíbrio nisso tudo? Né? A palavra de Deus me dá bases, fala sobre o assunto? Fala, então nós vamos seguir o que a palavra fala. Não, a palavra de Deus não fala sobre isso. E aí? Né? Aí é que onde a gente vai pegar e vai ter um pouquinho de atrito. Uhum. Né? Mas aí a gente tem que aprender a dar um passo para trás, refletir, pensar, né? E buscar o melhor caminho a ser seguido. Desses encontros vieram pessoas para a igreja, não foi? Sim, Marcela. Quando eu passei pelo encontro, né, como eu falei, já no primeiro encontro eu conheci um casal chamado Marco e a Andréia, né, o Nino, e ali a gente começou uma conversa e eu comecei a observar que o encontro era uma grande oportunidade também para a gente trazer as pessoas que estavam perdidas, né, para a casa de Deus. E através do encontro, o Marcos e a André foram o primeiro casal que eu tive essa experiência, onde eu vi uma oportunidade de falar do amor de Deus pela vida deles. E logo que eu estendi o convite para eles estarem aqui na igreja, eu vou falar Nino, que eu sinto mais à vontade. O Nino veio um domingo sozinho, né? André não pôde vir. E aí eu conversei um pouco mais com ele, conheci um pouco mais da pessoa dele, né? E eu estendi o convite para ele fazer o Casados para Sempre. Ele aceitou de imediato, né? E a partir dali a gente começou a caminhar um pouco mais próximo, né? E eles tiveram uma experiência com Jesus também, entregaram o coração para Jesus, um casal maravilhoso, né? Através da vida do Nino com a Andréia, teve a vida do Rafael com a Silvana, né? Que também se achegaram a Deus, né? Tem caminhado ao nosso lado. Tem o Alexandre com a Gisele, né? Que é um casal abençoador também, tiveram uma experiência, começaram a trabalhar também junto, no encontro de casais, participaram do Casados para Sempre. Hoje eles já ministram o Casados para Sempre, tanto o Alexandre com a Gisele, como o Rafael com a Silvana, né? Temos o André com a Cibele, temos o Bruno com a Nayara, também a gente se conheceu através do encontro, e cada vez mais nós temos estreitado a nossa caminhada ao lado deles. Puxa vida, deixa eu ver se eu lembro, tem mais casais, não vou conseguir me lembrar de todos. Nicole e o Leandro. O Leandro com a Nicole, né? Então são casais maravilhosos, que eu falo assim, Deus, ele me presenteou com essas amizades, com esses casais que são lindos. Temos o Davi com a Ana Keila também, que se achegou à comunidade com a gente, né? Conheci eles através do encontro de casais. Próximo também. Davi é um cara fantástico, né? Ana Keila é uma pessoa fantástica, onde nós temos caminhado, se conhecido, firmado um laço de amizade, né? Onde nós abrimos o coração, conversamos, né? E eu acho que são esses aí, né? Tema, você falou que seu cunhado ficava te convidando, né? E você então partiu para essa mesma ação, né? De fazer esse convite, né? E você insiste muito, assim, tipo, como é que você faz esse convite? Você só joga, assim? Mateus, eu era assim, um cara um pouco mais persistente, né? E eu tive uma experiência uma vez que eu estava conversando com Deus, falando com Deus do desejo do meu coração, né? E teve um menino que teve uma experiência fantástica com Deus, né? Ele frequentava uma igreja de Testemunho de Jeová, e ele passou por um processo muito chato,
E eu conheci ele no encontro de casais também. Ele é casado com uma amiga minha, com a Gi. E ele não participava da igreja. A Gi vai na igreja quadrangular. Ele não participava. Essa foi a maior experiência que eu tive na vida, assim, que eu vi de uma transformação e uma conversão. Já vi várias, mas a do Lucas foi uma que me chamou a atenção. Aham. E quando a gente começou a fazer o Casados para Sempre, entrou a pandemia. E o Lucas, com a gente, estava passando uma crise no relacionamento deles. E eu orava a Deus, falava, Deus, como que eu vou conversar com esse menino? Como que eu vou expor Jesus de uma forma para a vida dele? Para que ele entenda quem é Jesus. E Deus falou para mim, você não vai falar nada. Ele vai entregar a vida dele através de um abraço. E o processo que ele estava passando na igreja que ele frequentava era assim, vai para o banco, está de castigo. E quando a gente começou o Casados, entrou a pandemia, a gente teve que parar. E assim, para mim foi muito doloroso isso de eu não poder estar ali próximo deles. Mas quando foi liberando, a gente foi voltando. Quando voltou, a gente estava junto. Para de novo, volta, ficava que nem um ioiô. Vai e vem, vai e vem. Mas teve uma ministração do Casados para Sempre que ali ele teve uma experiência muito forte com Deus. A gente estava ministrando Casados, a gente teve que parar a ministração, porque Deus se manifestou de uma forma, e a gente se levantou, começou a orar um pelos outros ali, e esse menino, acredito que naquele dia ele foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. E ali ele teve uma experiência com Jesus. Mas a gente continuou a caminhada. E ele foi sentindo cada vez mais abraçado, mais amado. No grupo do Casados que a gente estava. E num encontro de casais ali ele teve o selo de Deus na vida dele. Ali ele teve uma experiência numa ministração que o pastor Geraldo estava ministrando. E o Geraldo colocou umas palavras e ele não aguentou, ele foi lá para frente, se ajoelhou, caiu de joelho, se rendeu verdadeiramente a Jesus. Hoje ele congrega junto com a esposa dele, o menino é uma bênção, participa com a gente dos encontros, é um menino maravilhoso. Então essa é uma das experiências que eu vi que muitas vezes eu tentei fazer algo, mas Deus falava, você não vai fazer nada, deixa que eu vou fazer. E eu fui presenciando Deus fazendo as coisas assim, nitidamente. E a esposa dele falava para mim, mas quando você vai falar do amor de Jesus por ele? Eu falava, eu não vou fazer nada, amiga. Você me perdoa. Mas a palavra de Deus que eu tenho é, não faça nada. Eu vou fazer. E eu fiquei tranquilo, porque tudo que Deus faz é perfeito e bom e agradável. Então essa foi uma experiência marcante que eu tive de ver a conversão dele. Tive uma experiência com Curitiba, num encontro de casais também. A gente estava dentro do encontro e tem uma menina que estava passando uma dificuldade, queria ir embora, estava bem perturbada e no momento ela abriu o coração, ela deixou escapar que ela já tinha frequentado, ela tinha ido em médicos, ela não conseguia engravidar e aquilo frustrava a vida dela, e o marido dela também estava bem triste. E quando ela terminou de falar isso, ela falou, eu fui nos médicos e os médicos me falaram que eu não consigo engravidar. Nessa hora, Deus veio de uma forma assim tremenda também, usou a minha vida para falar para ela, você falou certinho. Os médicos falaram, mas agora o médico dos médicos está falando que você vai engravidar. Aí nesse momento a gente se levantou, a gente chorou, impôs as mãos sobre ela, a Michelle orou sobre o útero dela. E a gente criou um vínculo de amizade também, o Kevin, garoto especial. E um dia eu estava em casa, acordei de manhã para trabalhar, estava no banheiro, e aí chegou uma mensagem para mim. Ele falou, você é o primeiro que eu gostaria que ficasse sabendo dessa notícia. Nossa. Ela está grávida. Rapaz, eu não aguentei, eu comecei a chorar, de ver a beleza de Deus sendo manifestada na vida deles. Para mim foi uma alegria tremenda, dentre outros acontecimentos que nós presenciamos também. Muitos casais já com papel de divórcio só para assinar, passaram pelo encontro, se renderam ao senhorio de Jesus, rasgaram, pagaram advogado, mas não se divorciaram, estão juntos até hoje. Glória a Deus. Sintonizar com o Espírito. A Deus, É nós que contamos. Então, hoje, Mateus, a minha pegada é assim, oração.
Aham. Coração. Se eu tenho oportunidade, lógico que eu vou falar do amor de Deus, vou falar do amor de Jesus, vou falar... Mas eu tenho mais entrado na linha de oração e falar, Deus, eu semeio. Agora quem tem que regar e fazer o que tem que fazer é o Espírito Santo. Né? E assim, tem sido maravilhoso para a pessoa do Ademar ter visto muitas coisas acontecendo através nesse sentido. Legal. Quando que foi o chamado para pastor? Quando você sentiu que Deus estava te chamando para ser pastor mesmo? Ai, Marcela. Na verdade, assim, não foi nem brotado através de um sentimento. Né? Foi através de olhar para a vida das famílias, porque a gente trabalhou mais com famílias, né, e com pessoas. Então, quando eu olhava para uma família totalmente com dificuldades, né, com um relacionamento próximo de uma destruição, né, a gente olhava com um olhar de compaixão e misericórdia, ia lá, conversava, tentava ajudar, né? E muitos casais entenderam, né, quem é Jesus. Né? Mas tem também alguns que não entenderam e ficaram à beira do caminho, infelizmente. Né? Sementes que foram plantadas, não cuidaram, aí vem o inimigo e roubaram essas sementes. Né? Nunca passou pela minha cabeça ser pastor. Nunca. Pelo sentido de que, assim, o título pastoral, para mim, assim, eu me considero um ser humano normal, um Ademar normal, né? Então eu olhava e falava assim, eu não preciso de um título de pastor, porque eu já sou pastor. Porque eu olho o rebanho de Jesus, né? Da mesma forma que Jesus cuida de mim como uma ovelha do seu rebanho, né? Mas teve um final de semana que a gente fez um churrasco em casa e os líderes da equipe Explosão, que a gente trabalhava no encontro de casais, estavam lá. E aí eles ungiram a minha vida, a vida da Michele. Tinha mais 2 casais que estavam lá também, eles ungiram a gente como pastor. Né? Porque eles entendiam que, sendo pastor, existe um peso muito forte espiritual. Né? Então eles gostariam de ungir as nossas vidas. A gente foi ungido pastor na equipe, logo em seguida o pastor Sérgio me chamou e falou, olha, eu já conversei com os pastores da igreja e a gente gostaria de ungir a sua vida como pastor, apesar de nós já reconhecermos você como pastor aqui da igreja. Tá? A gente só queria selar isso na sua vida. Né? E eu falei, olha, eu só preciso conversar com a minha esposa, né, e com a minha família. E aí a gente fez um jantar em casa, conversei com a Michele, com a Camila, com o Anthony, com a Natália, né? E eles apoiaram. Eu falei, se minha esposa não me apoiar, minha família não me apoiar, não tem sentido. Né? E aí eles me apoiaram, aí eu falei para o pastor Sérgio que beleza. Né? Mas o chamado pastoral, assim, Marcelo, assim, falar assim, foi específico, teve assim, não, foi natural. Natural, aconteceu, né? Pastor Ademar, pode me chamar de Dema, Ademar, não me apego a título. Mas assim, eu entendo que o pastor cuida das ovelhas. Né? E aí a gente se entende que nós somos pastores porque nós cuidamos do próximo, de pessoas. Né? Da mesma forma que eu sei que tem pastores que cuidam da minha vida. Né? Então a gente... Mas falar assim, foi específico um chamado? Não. Foi acontecendo, natural. E como você chegou aqui na comunidade? Então, Matheus, em 2000 foi quando eu fui para a igreja. Né? E dentre a igreja eu conheci várias pessoas. Né? Conheci o pastor Eduardo, conheci o pastor Sérgio, conheci o Marcelo, conheci o Toninho, conheci várias pessoas. Pessoas. Alguns eu já conhecia. Né? E aí, nesse conhecer, né, foi sendo criada uma afinidade maior com o pastor Sérgio. O pastor Sérgio é o pastor hoje da comunidade. Né? E a gente conversava um pouco mais, tomava um café sempre junto. Né?
E foi através dele que a gente veio para a comunidade. O pastor Sérgio montou a comunidade, né, em 2008. E como a gente estava muito próxima dele, né, e por ser um começo, eu entendo que, né, eu poderia auxiliar o pastor Sérgio de alguma forma, né, e a gente está junto, né, até hoje, criando sempre mais um vínculo de amizade, né, se conhecendo cada vez mais. O pastor Sérgio eu não considero ele só como um pastor, eu considero ele como meu amigo, né, o amigo extrapola o nível pastoral, eu penso, né, porque Jesus, mesmo diante daqueles que estavam ali com ele, né, quando ele foi traído, ele falou: o que você veio fazer aqui, meu amigo? Até para aquele que entregou, Jesus considerava amigo, né, porque Jesus era íntimo dele. Então o pastor Sérgio é meu amigo, né, a gente já sorriu muito junto, já choramos muito junto, né, ele influenciou muito minha vida, muito, né, no sentido de buscar uma leitura, se aprofundar, mudar alguns conceitos que eu tinha. Então, para mim, o pastor Sérgio é um amigo. Às vezes eu até brinco, falo: cara, você me perdoa, não consigo ficar chamando você de pastor. Ele falou: para, nós somos amigos. Então, lógico que a gente tem um respeito muito grande um pelo outro. Né? Então, nós estamos juntos até hoje. Então, em 2008, quando ele veio, montou a comunidade, a gente começou quase junto. Logo que ele saiu da igreja bíblica, logo em seguida a gente saiu também. Por ter um vínculo de amizade mais profundo, né? Mas existe uma gratidão muito grande com os meus amigos da igreja bíblica. Tem o Antônio José, o Toninho, né? Foi um cara assim que foi fantástico na minha jornada, né? Enquanto eu estive na igreja bíblica, me auxiliou, me ensinou muitas coisas, né? Marcelo também, que hoje está com a gente. O Marcelo foi um amigo desde quando eu comecei, né? O Renato também, um amigo muito querido, precioso. Então tenho muitos amigos, né? Muitos, cara. Né? Então amo os meus irmãos da igreja bíblica, né? Abraço a cada um deles se eles tiverem a oportunidade de ver esse podcast. Né? São amigos preciosos, marcaram a minha vida também, faz parte da minha história. E o tio Xixa pra mim, né? Ele te trouxe esses apontamentos de leitura, e quais leituras assim, tocaram o seu coração, que você indica para as pessoas lerem? Então, Marcela, pensa num cara que assim, não era adepto à leitura, é esse cara aqui. O Xixa brigou muito comigo. Mas um livro que eu posso dizer que fez a diferença foi a Celebração das Disciplinas. Logo que a gente começou a comunidade, a gente estudou esse livro. Esse livro me fez pensar muito, muito mesmo. Né? Refletir em muitas coisas do que a igreja deixou para trás, que a igreja deixou de valorizar. Né? Eu comecei a ver muito profundo isso, de falar: poxa vida, a igreja precisa ter uma revelação e começar a resgatar esses valores novamente. Né? Então, a Celebração das Disciplinas, do Richard Foster, é um marco, né? Foi o que fez a diferença na minha vida. Né? Eu gostava muito de ler mais a Bíblia, era muito apegado a livros. Mas a partir dessa vez que a gente estudou o livro da Celebração das Disciplinas, esse é o que fez assim, que eu aconselharia, né, sem dúvida nenhuma. Depois tem a trilogia que nós lemos também, o Maravilhoso Bom Deus, Maravilhosa Boa Idade, Maravilhosa Boa Graça, se eu não me engano, é o segundo. Essa trilogia também foi muito importante, é um livro muito gostoso da leitura, dele é muito fácil, né? Então essa trilogia é muito importantíssima na minha caminhada. Né? Tem um livro que eu acabei de ler agora, né, que é Prosa à Beira do Caminho, Ricardo Barbosa. Esse é um livro que o Edson indicou. Né? Então, terminei a leitura dele também. É um livro maravilhoso, maravilhoso. Fácil a leitura, gostoso de ler, faz você chorar.
Eu chorei tanto lendo esse livro. Que bonito o título. Né? Então é um livro bem, bem gostoso. Tem vários, né? Uhum. Vários, mas esses daí são os que assim me chamaram mais a atenção. Celebração da Disciplina, tem Rios de Água Viva também do Foster, que é um livro. Quando eu olhei, eu falei, caramba, meu. A gente falou, lê esse livro. Eu falei, que eu vou ler esse livro, cara? O livro é dessa grossura. Uhum. Mal e mal estava conseguindo ler livretinho. O cara vem com um livro dessa grossura para me ler. Né? E aí eu li também Rios de Água Viva do Foster, muito, muito profundo também, mexe bastante, faz você refletir bastante. Então são alguns livros. O Foster, a linguagem dele é muito gostosa de ler. Eu gosto de ler os livros dele. Uhum. Então, o Xixi fala muito para mim ler também C.S. Lewis, né, Thomas Merton, tem vários, né? Mas tem alguns livros que eu ainda não consigo digerir ainda. Eu acho que é uma leitura um pouco mais difícil para mim. Uhum. Né? Então, eu tenho procurado pegar uns livros que são mais facinho aí, para mim entrar nessa linha dos mais profundos aí. E como é que você faz, assim, para conciliar a vida profissional, a família, o ministério? Como é que você dá esse jeito aí? Então, Matheus, é algo que eu tenho observado na minha vida, né? E eu coloquei diante de Deus e pedi para Deus, né? Falei, Deus, eu preciso criar margem, né? Porque a gente tem um trabalho profissional, né? Das 7h30 da manhã até as 6 da tarde, né? Às vezes precisa ficar trabalhando um pouco mais, né? A gente estava ministrando o curso Casados para Sempre, a gente participando dos encontros de casais, a gente tem um grupo de estudo da Bíblia. Então, quando eu peguei em si, eu já estava com quase todos os dias da semana ocupado. Estava sobrando muito pouco tempo de margem, né, para me cuidar da minha saúde física. Né? Então, hoje eu olho e falei, não, Deus, eu preciso ajustar isso, eu preciso acertar. Então, esse segundo semestre, que é onde eu tirei o pé, né, falei, eu preciso cuidar um pouco mais da minha saúde física, desse corpo, né? E eu tenho procurado aí ter margem, ficado mais em casa junto com a Michele, por mais que a gente trabalhe no trabalho ministerial junto, trabalhe na loja junto, mas nós estava deixando a desejar um pouco mais um tempo de qualidade entre nós, de ficar deitado no sofá abraçado, assistindo um filme, né? Então hoje a gente consegue ter esse tempo. A gente esse semestre, falei, a gente não vai ministrar o curso Casados para Sempre, então a gente vai ter uma janela, uma margem para a gente poder ficar mais junto também, né? E aproveitar essa fase da vida também, né? Curtir os netinhos, né? Então isso a gente tem aproveitado, curtido bastante. Legal. E agora umas perguntas mais relacionadas ao Grupo Explosão, né? Me perguntaram para te perguntar se eu podia perguntar se namorado pode fazer o curso ou tipo somente casados assim. Não pode fazer. O encontro de casais, ele é feito para casais. Casados. Tá? Pode ser casado na igreja, no religioso, pode ser casado no cartório, pode estar estabilizado numa vida junto há 3 anos. Tem que ter a vida junto. Namorado, noivo... Ainda não. Ainda não. E acontece com que frequência? Assim? Então, varia muito por questão da agenda, né? Disponibilidade e local. Geralmente acontece em média de 12 a 15 encontros por ano. Caramba, por ano. Bastante. Então tem uma equipe grande, né? Botucatu, São Paulo, Rio Claro, São Manuel, Lençóis Paulista, Agudos, tem o pessoal que trabalha na equipe. É onde vai tendo encontro, a equipe vai se deslocando para aquele local para que aconteça um encontro. Legal. Então hoje nós temos o encontro de casais da equipe Explosão nível 1, tá? E tem o encontro de casais da equipe Explosão nível 2. Né? Então, para participar do nível 2, tem que passar pelo nível 1. E tem que ser casado. Casados. Legal. Os encontros têm variação de dia? Ou é sempre o mesmo formato? Mesmo tempo, né, do curso? Não, o encontro ele é todo
quando tem a data disponível, é feito sábado e domingo. Começa sábado pros encontristas, né? 8 horas da manhã. Geralmente termina no domingo por volta das 17, 18 horas. Aham. Para a equipe não, para a equipe já começa na semana já, porque tem toda uma preparação, né, para a equipe. Tem a montagem do local que tem que ser montada, né? Então a equipe já começa a se programar, né, uma semana antes, às vezes dependendo do local, 15, 20 dias antes. Como tem encontros que às vezes é na Paraíba, por ter deslocamento, tem que precisar levar algum material, já começa a se programar com 2 meses de antecedência. Então tem toda uma programação que é feita. E quais são os hobbies do Ademar? O que o Ademar curte fazer, assim, no tempo livre? Rapaz, eu amo ficar em casa, eu sou casado. Aham. Eu gosto de ficar em casa com a minha esposa, a gente curte, nós somos caseiros. Esse é um dos maiores hobbies que nós temos. Aham. Né? A gente gosta muito de praia, gosta de praia também, né? E estamos começando também a voltar às atividades esportivas. Jogar vôlei, essas coisas. Por enquanto só na caminhada, né? Sim. Vamos de leve. É um bom começo. Vamos de leve, não Tá vamos bom. pegar pesado não, né? Então nós estamos nessa, voltando à caminhada. A Michelle já gosta um pouco mais de uma luta lá que ela gosta de fazer lá. Cuidado, hein, Dema? Então, eu tô começando a ficar esperto, que ela começou a falar e quer levar algumas amigas. Falei, olha, melhor nós maridos começar a fazer defesa, algum curso de defesa cedo também, né? Porque, Aham. né? Então, elas tá acertando. Acho que essa semana ela começa a atividade dela. Legal, Dema. Eu gosto de bicicleta também, gosto de andar de Aham. bicicleta, gosto bem. E acho que é isso. Mas algum tópico que a gente anotou, Mar? A gente gostaria que você desse conselho. Acho que para, não sei, adolescentes, jovens, Verdade. Era um conselho para crianças. crianças, adolescentes, jovens, pessoas mais de idade. Ai, vamos lá. Essa daí foi de pegar. Não, eu penso que vamos lá, para as crianças, jovens, né? Vou colocar aí aqueles que têm a vida um pouquinho ainda que moram com seus pais. O maior conselho que eu daria é escute os pais. Aham. Escute os pais. Né? Os pais já passaram por algumas coisas na vida que eles olham e não querem que os filhos passem. Então os pais querem evitar que os filhos tenham alguns problemas. Então o maior conselho é converse com o seu pai, seja amigo do seu pai e da sua mãe. Né? Tenham Legal. eles como amigos. Aham. Né? Isso seria para esse pessoal mais jovem. Né? Para o pessoal, né, que já vou me incluir nessa faixa etária aí, né? Tem uma idade um pouquinho mais avançada aí, saber ouvir os jovens. Aham. Né? Compreender um pouco a linguagem deles nesse tempo que nós estamos passando. Aham. Né? E ter um olhar cheio de amor e de misericórdia como Deus tem com a gente. Aí para esse pessoal que está no meio aí é cuidar dos novos e cuidar dos velhos. Aham. Ouvir os dois, né? Ouvir os dois e cuidar dos dois. Aham. Legal, Dema. É isso aí, muito obrigado. Viu? Foi uma bênção mesmo esse partilhar. Então, vamos seguindo aí, tocando na caminhada, né? Eu que agradeço, Matheus, Marcela, né, toda a equipe do podcast aí de ter estendido o convite, eu poder estar junto com vocês aqui, né? A gente está podendo ajudar de alguma forma o canal aí, vamos que vamos. Que Bora precisar do Ademar, Aham. ou se vocês quiserem falar pastor Ademar, Adema, né, estamos à disposição. Beleza, Dema, valeu, viu? Até mais.